Como é dividir seu canal em assuntos sociais e cabelo e maquiagem? Pode repetir, por favor? Repete pra mim, por favor. Você já sentiu que sofreu racismo por alguma outra youtuber? Qual é o seu maior orgulho na vida? Oi gente, tudo bem com vocês? Essa é a segunda parte do vídeo de perguntas. Se você não viu ainda a primeira parte, vê no final desse daqui. Os dois vídeos ficaram bem longos, então assim, senta na cadeira, bota o fone de ouvido e escuta, tá bom? Vai deixando o som rolar. Se você é novo aqui, não esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Um beijo, vamos para as perguntas. Tinha muita pergunta também relacionada à questão da viagem, como tá sendo aqui nos Estados Unidos. Eu já falei em outros vídeos que eu vou deixar para falar especificamente sobre a questão financeira assim que esse intercâmbio acabar. Então esperem, porque eu vou falar sobre valores, sobre quanto você precisa trazer, sobre problemas, isso tudo, tá bom? Mas vamos às outras perguntas sobre isso. Você andando por aí pelos Estados Unidos, sente o racismo da mesma forma que aqui no BR? Assim, na rua, nunca reparei nada. Mas dentro de casa já rolou umas conversas meio tensas, assim, sabe? Porque a pessoa que eu tô morando aqui, ela tem um pouco dessa visão que as coisas são mimimi, que as pessoas negras se vitimizam e tal. Tá sendo, assim, uma maravilha. Imagina, né, gente? Logo eu. E aí no início eu ficava tentando rebater, mas agora eu já desisti, porque além de gente assim ser complicado, ainda tem o inglês que é mais complicado ainda, né, gente? Imagina tentar explicar as coisas, rebater argumentos em inglês. Meu inglês ainda não tá pra isso. Gabi, em suas viagens pra fora do país, já se deparou com um olhar preconceituoso ou se sentiu incomodada em algum ambiente? Eu não sei se essa pergunta vai sair antes ou depois do vlog que eu vou liberar sobre produtos de cabelo e maquiagem pra mulheres negras aqui. Mas eu até cheguei a comentar com uma menina que mora aqui nos Estados Unidos, se ela já tinha percebido isso. Por exemplo, em lojas de pessoas estrangeiras, aqui em New Jersey tem vários mercadinhos, e aí nesses mercadinhos que são mercados menores, em dois lugares específicos, que eu já fui mais de uma vez, eu sinto que eles ficam assim, mais atentos quando eu entro, sabe? A pessoa tá sempre próxima, no corredor e tal, e isso é um pouco incômodo, percebi isso. Mas essa foi a única coisa específica que eu percebi. De resto, não vi mais nada. Pretende visitar outros países? Qual ou quais? Já tô cansada. Pretende visitar outros países? Qual ou quais? Pretendo sim, eu já falei aqui que eu tenho o sonho de fazer um mochilão pela América Latina. Se alguma agência estiver me ouvindo e quiser fazer uma parceria, estamos aqui. Ah, além disso, obviamente, quero conhecer alguns países da África. Eu tô meio que tentando fazer um roteiro pra ver se eu engato essa viagem, sei lá, em 2019, talvez. Um outro lugar que entrou na minha lista agora, depois do vlog que eu vi lá no canal de Mudança, foi o Japão. Sim, estou muito interessada em conhecer o Japão agora. Acho que é isso. Gabi, já ouvi falar que os afro-americanos não gostam dos brasileiros, que eles se acham superiores dos pretos daqui e tal. É verdade? E a galera preta daí é receptiva? Todo mundo que eu tive contato foi muito receptiva. Sério, não senti nada dessa diferença. Mas eu já ouvi essa história e eu acredito que deve ser verdade, né, gente? Porque pra além de pessoas negras, eles são pessoas que nasceram aqui nos Estados Unidos, essa terra que assim... que nem sempre, assim, os discursos são tão legais, sabe? Que as pessoas têm, assim, os pensamentos que eu não concordo muito. Um foco muito em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Aqui essa questão do mérito é muito forte. Então, eu acho que deve acontecer, sim, essa meio que divisão. Vocês negros daí e nós negros daqui. Fazer o quê? Você gostou da culinária americana? Quem tá perguntando isso não está vendo os meus vlogs. Vai ver meus vlogs, vai? Gabi, qual foi o maior mico que você pagou em Nova York? Gente, eu tinha e ainda tenho muitas dificuldades com o inglês. E, principalmente quando eu cheguei aqui, eu não entendia nada do que eles estavam falando. Muitas pessoas me perguntaram sobre o meu nível de inglês. E é assim, se eu tô numa palestra, eu entendo o que a pessoa tá falando. Até porque em palestras, as pessoas têm uma tendência a ter uma fala mais linear e falar de forma mais correta e mais pausada. Mas numa conversa, eu não sei se eu fico nervosa, eu não sei. Eu só sei que quando eu cheguei aqui, eu não entendia, sei lá, 95% das coisas que as pessoas estavam falando. Principalmente os nativos. Porque com quem é imigrante, eu consigo entender muito melhor o inglês. Mas com os nativos, não funcionava. E aí, eu vivo perguntando, o quê? Pode repetir, por favor? Repete pra mim, por favor. E por causa desse não entendimento também, eu acabo pagando muito mico, né? Tipo assim, a pessoa pergunta uma coisa, eu acho que eu entendi, e aí é outra coisa que ela tinha falado, comida, enfim, foram vários. Você já viajou pra quais países? Em que ano? Ano eu não vou lembrar, né, amores?
Mas eu já fui pra Colômbia, México, que é muita honra, Estados Unidos da América e pra onde mais? E agora eu também fui pra Inglaterra, né? Pra Londres. Como você cuida da sua pele nesse frio? Gente, minha pele tá uma titica. Tá uma titica minha pele. Eu preciso comprar um creme decente. Me dê indicações aqui embaixo. Maquiagem, comprou muitas? Não, obviamente não. Gente, quem entra nesse canal precisa saber que eu não compro muitas coisas. Se você tá chegando agora, já saiba disso. Comprei só, tipo, a base da Rihanna. Que mais? Cílios postiços, cola pra cílios, um corretivo. Foi isso. As negras aí costumam usar cabelo natural? Sim, muitas, muitas. Usam muita lace também, mas aqui, onde eu tô, as meninas usam muito cabelo natural. Na universidade e tal. Qual é o seu trabalho no Brasil? Gente... Sei nem o que responder, né, amores? É esse aqui mesmo. Pra quem ainda tem dúvida, eu só trabalho com isso. Como decidiu que queria ser youtuber? E principalmente falar de assuntos delicados como racismo e discriminação. Eu decidi iniciar o canal quando eu fiquei desempregada. Porque eu sabia que eu ia ter tempo. Então eu falei, então vou iniciar o canal. Mas a ideia do canal veio através de uma pesquisa que eu fiz enquanto eu tava na universidade. Que ligava a valorização da estética da mulher negra com as redes sociais. E aí, quando eu comecei a estudar questões raciais na universidade, eu me achei quase que no dever de compartilhar de alguma forma esse conhecimento com outras pessoas. E aí veio a ideia do canal. E também pra falar sobre estética, porque eu acho que é uma coisa importante. Você se inspirou em alguém pra criar seu canal? Se sim, em quem? Na época eu não lembro de ter me inspirado em ninguém não, assim, especificamente. Principalmente porque eu não queria muito perder as minhas características, como por exemplo ser essa pessoa, né? Porque eu sou assim na vida. E quando se pensa em falar em questões raciais, as pessoas acham que você tem que ser de uma determinada forma. E eu não era assim, nunca fui. Então eu não lembro de ter me inspirado em ninguém especificamente. Quais dificuldades você teve que enfrentar no início ao criar o canal? Uma coisa que eu já esperava, mas que eu não esperava que fosse ser tão rápido, foi a questão dos ataques racistas, sabe? Desde o primeiro vídeo que eu postei no canal, eu recebi comentários racistas. Mas eu nunca encarei isso como uma dificuldade muito grande, não. Mas eu sei que para algumas pessoas isso pode afetar e fazer a pessoa desistir. Uma outra dificuldade muito grande durante, sei lá, 1 ano e 7 meses do canal foi a falta de dinheiro, né? Porque, assim, eu produzi conteúdo aqui por muito tempo. Vocês chegaram agora, mas ó, eu tô produzindo conteúdo, a gente vai fazer 3 anos, agora em 2018. E como quase todos os canais do YouTube, nesse início não entra dinheiro. E como eu já contei aqui, eu iniciei o canal porque eu tava desempregada. Então assim, durante esse tempo as dívidas foram só acumulando, 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 acumulando. Mas o jogo virou, né, amores? Você sempre se imaginou sendo blogueira? Não, definitivamente não. Nunca pensei nisso na minha vida, nunca passou pela minha mente. Até porque vocês não acreditam, mas eu sou uma pessoa tímida. Então assim, nunca imaginei estar nesse lugar. Como era a sua vida antes de virar blogueira? Fiz ensino médio técnico em eletrônica, eu acho que eu nunca falei isso aqui. Depois eu entrei na faculdade de comunicação social, fiz estágio e foi isso, assim, trabalhei, depois fiquei desempregada e virei youtuber. Como você se sente depois que você virou youtuber? Eu me sinto muito bem, porque eu acho que desde pequena eu sempre tive muito anseio de trazer coisas positivas pro outro, sabe? Tem gente que acha que, você não pode falar isso, porque se você fala, não é verdade, mas pra mim é muito verdade. Eu sempre tive uma tendência a ter empatia pelo outro. Então eu sempre quis ajudar, sabe? O máximo de pessoas possíveis. E sempre quis alegrar. Então esse trabalho hoje pra mim, ele junta tudo, sabe? Eu gosto porque eu me divirto, eu gosto dessa interação com vocês. E eu gosto também porque eu sinto que eu tô ajudando outras pessoas de alguma forma. Me colocando nesse lugar. O que você queria ser quando criança? Eu queria ser psicóloga. Gabi, você tem medo do YouTube acabar? Tem um plano B? Pensa em fazer algum curso, faculdade? Sim, já falei que sou formada em comunicação. Penso em fazer uma pós, talvez agora em 2018. Eu não tenho necessariamente medo do YouTube acabar. Eu quero investir em outras opções, principalmente porque talvez eu chegue num momento que eu não queira mais trabalhar com o YouTube. Então eu gosto de ter outras opções. Eu sempre fui assim durante toda a minha vida. Eu sempre tracei pelo menos 2 caminhos pra mim. Gostaria de saber qual a diferença da Gabi quando começou o canal com a Gabi de hoje. O que mudou? Eu acho que eu penso mais no que eu falo. Acredito também que eu entendi melhor o meu papel aqui. Eu acho que no início eu tinha um foco meio que na desconstrução. E na real, hoje eu acho que eu tenho mais foco na construção, sabe? Construção em todos os sentidos. E também vocês colaborarem com a minha construção como pessoa, como uma pessoa melhor pra esse mundo. E assim seguimos todos juntos. Como é dividir seu canal em assuntos sociais e cabelo e maquiagem? Normal, gente, não vejo problema nenhum, porque eu sou uma pessoa que me interessa por questões sociais
e uso maquiagem e trato do meu cabelo. Então, tipo assim, esse canal é o reflexo do que eu sou. Por isso eu acho muito natural falar sobre essas duas coisas. Você abre caminho para nós mulheres negras de tom mais escuro. Como tem sido para você se ver nessa posição? Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Porque eu acho que quando te colocam numa posição de referência, as pessoas acabam se sentindo no direito de te cobrar coisas que você nunca falou que era, que nunca falou que fazia. Tem um monte de gente que às vezes tenta me cercar em várias coisas. E, gente, definitivamente eu não sou essa pessoa. Eu tenho uma tendência muito grande a ter um olhar mais amplo, a buscar outras opiniões. Do tipo, eu não concordo com tudo de nada, sabe? Antes de exercer a sua profissão, você se sentir insegurança, tipo, com medo de não ser bom o suficiente? Gente, tem um vídeo aqui no canal, que é um dos vídeos mais importantes desse canal, chamado Eu Sou Uma Farsa. E ele foi feito no final do ano passado. E ele é tudo sobre essa questão da insegurança. Esse vídeo vai responder a sua pergunta. O que você diria pra Gabi de 15 anos? Nossa, eu era tão diferente com 15 anos. Eu era muito chata. Eu era uma adolescente muito chata, gente. Eu era muito chata, assim. Eu sempre tive opinião muito forte. Por isso que eu acho que hoje eu tenho tanta dificuldade de ter certas convicções. Porque eu já mudei tanto de ideia que eu penso, nossa, eu não posso dar certeza de nada nessa vida. Pretende fazer encontrinho esse ano? Sim. Como você se vê daqui a 5 anos? Teve também gente que me perguntou como eu me vejo daqui a 10 anos. Não dá pra você traçar exatamente como você quer ser daqui a 5 ou 10 anos, porque as coisas mudam muito. Se você me perguntasse isso com 20 anos, eu nunca falaria que eu ia querer trabalhar no YouTube ou que eu trabalharia em frente a uma câmera. Mas algumas coisas eu tenho traçadas que eu penso em fazer daqui a 5 anos, pelo menos. Uma delas é ser mãe, adotar, sei lá, viajar, essas coisas. Muita gente perguntou sobre religião. Eu tinha um vídeo aqui no canal falando que eu era cristã, que eu frequentava a igreja batista. Mas eu acho que desde que eu fiz aquele vídeo, eu nunca mais fui na igreja. Eu acho que já tem tipo uns 2 anos que eu não vou na igreja. Como eu já falei algumas vezes, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. E não foi na universidade que me fez afastar da igreja, não. Porque durante toda a universidade eu tava na igreja. Mas eu sempre questionei muitas coisas. Eu não desacredito de nada espiritual. Não tenho nenhum problema com nenhuma religião. Mas assim, não é uma coisa que eu professo mais. É muito difícil pra mim colocar a espiritualidade ou Deus dentro de uma caixa, sabe? Então eu não vou mais na igreja. Tá respondido? Me mudei pra São Paulo pra dar continuidade ao meu sonho, assim como você. Mas depois de um certo tempo passei a me perguntar se valeria a pena ficar tão longe da minha família. Sou de Piauí. A minha pergunta é, até que ponto devemos chegar pra seguir os nossos sonhos? Até que ponto é válido ficar longe de todos que amamos para conquistar o que queremos? Eu sou da teoria que as relações importam mais do que o dinheiro. Então, para eu te aconselhar nesse sentido, eu precisaria entender melhor o seu contexto. Por que você precisa ficar nesse outro lugar? Você precisa ou você quer? Qual é o seu objetivo? Eu acho que você tem que colocar isso tudo na balança pra ver se vale a pena ou não pra você. Você mora sozinha? Sim, moro em São Paulo. Eu dividi um apartamento com uma outra menina, mas agora eu vou morar sozinha em outro apartamento que eu não sei qual é ainda. Detalhe. Como você se organiza financeiramente? Admiro muito a sua jornada e percebi que você cresceu muito, não só financeiramente, mas como pessoa mesmo. Então, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso aqui no canal. Eu acho que o título vai ser meio que na pegada Educação Financeira com Recorte. Por quê? Porque muita coisa que eu vejo aqui no YouTube, gente, sinceramente, eu acho meio engraçado. Porque é gente que muitas vezes já nasceu na classe média alta. É bom, você sempre tem que pegar o que é bom pra você. Mas quem nasceu pobre tem outra vivência. E eu acho bom a gente conversar sobre isso. Porque na real eu me considero uma pessoa bem boa nesse sentido. De cuidar das minhas finanças, cuidar do meu dinheiro, organizar tudo e conseguir cumprir os meus objetivos. Desde quando eu era estagiária, se eu tinha um objetivo, eu conseguia juntar dinheiro, fazia bico pra conseguir aquele objetivo. Você se sente vulnerável por estar expondo sua vida e falando de você? Na real, eu fico um pouco preocupada com isso, porque eu acho que a gente tá na sociedade do espetáculo mesmo. Mas ao mesmo tempo eu gosto muito de acompanhar canais de vlog, sabe? É praticamente você acompanhar a vida do outro. E eu, particularmente, gosto de consumir esse tipo de canal. Tem um outro canal aqui dos Estados Unidos que eu tô apaixonada também. É uma família que eles são vegetarianos. E aí a mãe tá fazendo vídeos mostrando como ela alimenta a bebê. Então, ao mesmo tempo que eu fico preocupada, eu acho que eu tenho uma tendência a caminhar pra esse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo que eu gosto de assistir. Vocês que lidem com isso. Você confia em marcas que vendem empoderamento? Não, não confio. Não confio em nenhuma marca, gente. A gente tá numa sociedade capitalista, então esse movimento é ótimo? É ótimo porque você acaba expandindo a mensagem. Mas é uma onda que as marcas vão acompanhando, e se os consumidores mudarem, as marcas vão mudar também, porque as marcas querem conversar com o consumidor. Você já sentiu que sofreu racismo por alguma outra youtuber? Não, nunca senti. O que eu já percebi em
em meios que tem outros youtubers e youtubers grandes e tal, é que alguns deles têm uma certa dificuldade de entender o conteúdo que canais como os meus produzem. Então, assim, rola um pé atrás, sabe? Do tipo, ah, tu é legal, mas pra que falar sobre isso? É mais ou menos assim. Mas nunca sofri racismo por outro youtuber, não. Até porque eu nem tenho muito contato com youtuber, gente. Gabi, você já teve treta pesada com alguma youtuber? Não, nunca tive treta pesada com nenhuma youtuber. Na verdade, gente, eu posso contar nos dedos as tretas pesadas que eu já tive durante a minha vida. Mas eu não gosto de todo mundo, não concordo com todo mundo, não sigo todo mundo. Você acha que o visual é mais importante do que o discurso que a pessoa tem? Eu acho que o ser é mais importante do que tudo. Mais importante do que o visual e mais importante do que o discurso. Tem muita gente com visual muito legal e com discurso muito legal, mas que não vive nada do que diz. Gabi, conta pra gente os perfis que te inspiram no Instagram. Gente, tem um vídeo aqui específico sobre isso, onde eu falo todas as meninas que eu sigo no Instagram, que são inspirações pra mim. Qual foi a pior situação que você já passou? E como conseguiu lidar com ela? No início da minha adolescência, rolou várias crises na minha família, assim, entre os meus pais e também crise financeira. E essa fase foi uma fase muito difícil pra mim. Eu entendo que eu tive depressão nessa época. Na época eu tive amigas que me ajudaram bastante nesse processo. E também eu era mais fervorosa, assim, na igreja e tal. Então, eu acho que isso acabou ajudando, né? Porque fé, independente de qual, eu acho que nesses momentos acabam ajudando. Não estou falando que você não deva procurar tratamento porque você tem fé. Não, vá à psicóloga, ao psicólogo, porque isso é super importante. Hoje eu estou indo, né? Estou com saudade da minha psicóloga, por sinal. Queria te perguntar como você mantém esse espírito leve e saudável diante de preconceito e de uma teia de sistemas que é feita pra gente se sentir mal. Eu costumo dizer que eu me permito chorar cada dor, cada morte, cada notícia que me abala. Então, assim, estar nesse sistema é algo muito complicado pra mim, porque a cada nova situação relacionada a racismo, principalmente se afeta crianças ou se tem a ver com genocídio, isso me abala profundamente. Eu não vivo no fantástico mundo de Bob, mas eu também acho que a gente não pode se deixar adoecer, sabe? Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas é a realidade. O racismo já nos mata de muitas formas e eu não quero permitir que a tristeza seja mais uma, sabe? Então, a cada nova situação que eu presencio ou que eu leio sobre e que me abala, eu penso sobre aquilo e penso como a gente pode mudar essa situação. O meu foco é pensar em projetos e em ações que realmente gerem impacto pra nossa sociedade. E pra gente colocar essas coisas em prática, a gente precisa estar viva, precisa estar bem. Então eu acho que é por isso que eu levo a vida assim, sabe? E porque é da minha personalidade também, porque nem todo mundo precisa ficar rindo, obviamente. Mas eu sempre fui assim. Como você encontrou seu estilo, o tipo de roupa que gosta de usar? O corte de cabelo? O corte de cabelo foi no Pinterest, mas estilo, gente, estilo eu não tenho. Da onde vocês tiraram que eu tenho estilo? Eu sempre uso as mesmas roupas, se vocês repararem. Qual tipo de vídeo você mais gosta de gravar? Olha, o que eu mais gosto de colocar no ar são vídeos que eu sei que vão tocar vocês de alguma forma. Mas o que eu mais gosto de gravar são vídeos divertidos. Qual é o seu maior orgulho na vida? Eu acho que eu tenho dois principais orgulhos. O primeiro é ter estabelecido boas relações com praticamente todas as pessoas que passaram na minha vida. Pra mim isso é muito significativo. E não é porque eu não tenho uma opinião forte, ou não é porque eu não discorde, não. Eu sempre fui a rainha da discordância, minhas amigas sabem. Mas eu sempre preservei muitas relações, então eu acho isso uma coisa positiva. E a segunda é hoje ter a oportunidade de poder ajudar minha mãe e meu pai, principalmente a minha mãe. É uma coisa que hoje eu tenho muito orgulho, eu quero sempre continuar ajudando ela, porque eu só tô aqui porque minha mãe abriu mão de muita coisa. Então, assim, pra mim hoje isso é um orgulho. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, chegou até aqui, não esquece de curtir. Um beijo, até o próximo, tchau, tchau!